Bom dia, alunos. Na aula de hoje nós vamos ver semelhança de polígonos e caso de semelhança de triângulos. Figuras geométricas. O que são figuras geométricas? Toda figura é um conjunto de pontos. As figuras geométricas planas são figuras cujos pontos estão no mesmo plano. Exemplo: retângulo, circunferência, quadrado. Origem da geometria. A geometria, assim como as ciências, nasceu da necessidade de observações do homem. Com os conhecimentos geométricos começaram a ser utilizados muitos séculos antes de Cristo. No Egito, por exemplo, as cheias anuais do rio Nilo destruíam as cercas que demarcavam os campos de plantação. Quando as águas voltavam ao nível normal, os escribas egípcios dividiam novamente as terras, baseando-se nos registros feitos antes da cheia. Foi a partir do procedimento como esses dos egípcios que nasceu a geometria experimental. Também a origem da palavra geometria. Os gregos, que amavam saber, fizeram muitas descobertas a respeito de figuras geométricas. Com eles nasceu também a geometria dedutiva. A geometria é construída a partir de três ideias principais: ponto, reta e plano. Os matemáticos aceitam essas ideias sem ter que prová-las. Já temos uma ideia intuitiva do que é ponto, o que é reta e o que é plano. E nós já fizemos isso em aulas anteriores. Assim como um furo de uma agulha num papel dá a ideia inicial de um ponto, uma corda bem esticada dá a ideia de uma reta, e um quadro numa sala de aula dá a ideia de um plano, o ponto, a reta e o plano são os conceitos primitivos no estudo da geometria. Vamos trabalhar o conceito de semelhança, e ele está inteiramente ligado ao conceito de redução ou de ampliação ou de comparação entre duas figuras geométricas. Em matemática, se diz que dois polígonos são semelhantes se existe uma igualdade entre as razões dos segmentos que ocupam as correspondentes posições relativas na figura. Duas figuras são semelhantes quando elas têm a mesma forma com medidas correspondentes congruentes, ou seja, quando uma é uma ampliação ou redução da outra. Isso significa que existe uma proporção constante entre os seus correspondentes. Vamos ver esse exemplo. Note que o triângulo ABC e o triângulo RST são semelhantes. Por quê? Porque eles têm a mesma medida de ângulos, seus ângulos correspondentes são congruentes e os seus lados correspondentes são proporcionais. O ângulo A é igual ao ângulo R. O ângulo B é igual ao ângulo S e o ângulo C é igual ao ângulo T. E os lados correspondentes são proporcionais. AC é correspondente a RT, CB é correspondente a TS e AB é correspondente a RS. E eles são proporcionais com a razão de proporcionalidade 2. Assim, indicamos que o triângulo ABC e o triângulo DEF são semelhantes, e nós usamos esse símbolo para representar a semelhança. Um outro exemplo de proporcionalidade. O mapa do Brasil apresentado está em duas escalas diferentes. Os dois mapas possuem a mesma forma, mas têm tamanhos diferentes. O mapa verde é uma ampliação do mapa amarelo, ou o mapa amarelo é uma redução do mapa verde.
Vejamos um outro exemplo de ampliação da figura. Na figura 1, nós temos uma boneca quadriculada. E na figura 2, nós fizemos um quadriculado maior. E assim, obtemos uma ampliação. Observe que todos os comprimentos foram multiplicados pelo mesmo valor. Nesse caso, nós podemos dizer que teve uma ampliação. Semelhança de polígonos. Observem a figura 1 e a figura 2 e vamos observar a razão entre os seus lados. 1 está para 3, assim como 2 está para 6. Observe que é a mesma razão de semelhança, 1/3. Então, nós podemos dizer que os polígonos são semelhantes. Vamos ver agora a razão de semelhança desses dois trapézios. Vamos determinar a medida x da base do trapézio maior, sabendo que os dois trapézios são semelhantes. Então, eu posso montar a razão de semelhança. 5 está para 2, assim como x está para 5. Vou multiplicar em cruz. 2x igual a 25. Então, x igual a 25 sobre 2. X igual a 12,5. Agora vamos ver semelhança de triângulo. Você já parou para imaginar como seria a nossa vida sem a forma triangular? Já se perguntou sobre a utilidade dela para o mundo do trabalho? E já observou nos espaços que você frequenta que esta forma está sempre presente? O conhecimento sobre os triângulos é fundamental para diversos ramos da ciência. O domínio de suas propriedades é um elemento essencial para entender a sua utilidade. Como você pode notar, é comum nós encontrarmos exemplos práticos onde se aplicam as formas triangulares. Por isso, agora, nós iremos estudar especificamente a semelhança dos triângulos. Casos de semelhança de triângulos. Primeiro caso, AAA. Se dois triângulos possuem todos os ângulos respectivamente congruentes, então eles são semelhantes. Vamos observar essas duas figuras. Observe que o triângulo ABC, ele tem os mesmos ângulos do triângulo EDF. Seus ângulos correspondentes são iguais. Então, o A é congruente a D, o B é congruente a E e o C é congruente a F. Nesse caso, nós dizemos que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Segundo caso de semelhança de triângulos, caso LAL. Se dois triângulos possuem dois lados respectivamente proporcionais e o ângulo formado entre esses lados congruente, então os triângulos são semelhantes. Repare que os lados AB é correspondente a A', B' e AC é correspondente e proporcional a C'. E os ângulos A e A' são congruentes. Neste caso, nós temos o caso LAL, porque os lados respectivos são proporcionais e o ângulo entre eles são congruentes. Caso LLL. Se dois triângulos possuem seus lados respectivamente proporcionais, então os triângulos são semelhantes. Observe o triângulo ABC e o triângulo DEF. Note que todos os seus lados correspondentes são proporcionais. Aliás, a razão de proporção é 2. Sendo assim, nós dizemos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Determine x na figura abaixo, de modo que os dois triângulos sejam semelhantes.
Então, vamos primeiramente verificar os lados correspondentes. O lado AB é correspondente ao EB, o lado AC é correspondente ao DF e o lado BC é correspondente ao EF. Sendo assim, nós podemos escrever a seguinte razão de proporção: 18 está para Y, assim como 12 está para 9. Eu fiz a proporção AB está para DE, assim como BC está para EF. Como eu posso resolver esse problema? Vou multiplicar em cruz. 12y igual a 9 vezes 18. Então, 12y igual a 162. E y igual a 162 dividido por 12. Y igual a 13,5. Agora, vamos montar uma outra proporção para calcular o x. Eu vou fazer o lado AC, que é o x, e está para o lado DF, que é 18. Assim como o lado BC, que é 12, está para o lado EF, que é 9. Novamente, eu vou multiplicar em cruz. 9x igual a 12 vezes 18. 9x igual a 216. X igual a 216 sobre 9. X igual a 24. Vamos a mais um exemplo. Esse exemplo agora foi retirado da prova Aprendiz de Marinheiro de 2017. Observe a figura abaixo. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio vale? É uma questão de múltipla escolha. Repare que eu formo na primeira parte da figura um triângulo que vai ser semelhante ao triângulo formado na segunda parte da figura. Então, vamos ver como eu resolvo esse problema. Podemos considerar que o prédio e sua sombra projetada e o raio solar formam um triângulo retângulo na primeira parte da figura. Da mesma forma, a pessoa e sua sombra, que é projetada pelo raio solar, também formam um triângulo retângulo. Como esses dois triângulos eles são retângulos e têm os ângulos iguais, nós podemos usar o caso de semelhança. Sendo assim, para descobrir a altura do prédio, nós podemos usar a razão de semelhança entre os lados. Sendo assim, usaremos H está para 1,8, assim como 30 está para 2. Agora eu vou multiplicar em cruz. 2H igual a 30 vezes 1,8. H
igual a 54. H igual a 54 dividido por 2. H igual a 27. Então, a resposta, letra A. Exemplo 3. Essa é mais uma questão de concurso, Cefet 2015. A ilustração a seguir representa uma mesa de sinuca retangular de larguras e comprimentos iguais a 1,5 e 2 metros, respectivamente. Um jogador deve lançar a bola branca do ponto B e acertar a preta no ponto P, sem acertar nenhuma outra antes. Como a bola amarela está no ponto A, esse jogador lançará a bola branca até o ponto L, de modo que a mesma possa rebater e colidir com a preta. Se o ângulo da trajetória de incidência da bola na lateral da mesa e o ângulo de rebatimento são iguais, como mostra a figura, então a distância PQ em centímetros é aproximadamente. Então é mais uma questão múltipla escolha. Nós iremos trabalhar com os dois triângulos e com semelhança de triângulos. Para resolver esse problema, vamos destacar os dois triângulos em vermelho. Eles são semelhantes. O segmento PQ eu vou chamar de X, que é o que eu quero calcular. Quanto mede o segmento QL? Ele mede 0,8. Por quê? Porque todo lado mede 2. Se uma parte mede 1,2, então para 2 metros faltam 0,8. Agora eu posso fazer a razão de semelhança entre os lados. Então, 1 está para X, assim como 1,2 está para 0,8. Agora vamos usar a razão de semelhança, a proporção. 1,2x é igual a 0,8. X 0,8 sobre 1,2. X, então, vamos fazer a conta, 0,8 dividido por 1,2. X, 0,666 é uma dízima periódica, ou seja, é aproximadamente 0,67, que é 67 centímetros. Para concluir a aula de hoje, vamos à apostila. Apostila capítulo 8, sobre triângulos. Eu peço que vocês façam o exercício 16 da página 26, exercício 17 da página 27 e o exercício 24 da página 34. Mantenham o foco nos estudos. Um abraço e fiquem com Deus.